Olá, começamos mais um Politicast e hoje eu tenho um convidado muito especial. Independente de questões político-partidárias, independente de ideologia, eu considero um dos vereadores mais preparados do Rio de Janeiro para discutir política pública e agora ele se coloca como um pré-candidato a prefeito do Rio. Eu estou falando do vereador Pedro Duarte. Pedro, prazer você estar aqui hoje conosco. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e espero que você possa te dar aqui toda a oportunidade para a gente falar sobre os mais variados temas. Quero te ouvir muito, principalmente sobre a cidade do Rio de Janeiro. É honra minha estar aqui hoje. Muito obrigado a todos que acompanham pelo convite e poder falar de Rio de Janeiro com alguém que conhece tanto o Rio de Janeiro, que vive a cidade do Rio de Janeiro já há algumas décadas. A política carioca, eu estou começando, gosto muito de ler, gosto muito de estudar a nossa cidade, mas sempre bom poder falar com quem já viveu bastante disso. Eu quero começar te perguntando sobre o Novo. Que eu brinco, o Novo tem cabeças ótimas, mas o Novo ele tem um complexo de ONG. Né? Eu não sei se o Novo ele tem uma síndrome de ONG. Então, ele ora se porta como partido político, ora se porta como ONG. Eu tenho visto que o Novo tem se reciclado, assim, tem buscado viver a vida como ela é partidária, né? Por exemplo, essa questão de fundo partidário, não aceitava, agora está aceitando. Não adianta, você pode achar que não é o melhor instrumento de financiamento, mas é o que a lei permite. Eu queria saber de você, o Novo agora assumiu que é partido político? O Novo mudou bastante, assumiu que é um partido político. Inclusive, eu já disputei algumas eleições antes de ser eleito em 2020. Em 2016, eu fui candidato a vereador pelo PSDB com 25 anos, 2018 também pela PSDB, e sou um dos que defende que o Novo se atualize de fato, né, faça a política, dispute a política, porque não há caminho, né, além desse. Vamos pegar qualquer grande referência, Estados Unidos, Alemanha, qualquer grande democracia, né, ela é feita com partidos políticos e não com ONGs, com o terceiro setor, ou mesmo empresa. Uma coisa é nós nos inspirarmos nas metas, na eficiência, no modelo de gestão das empresas, né, mas partido político é partido político. Disputa poder, né? Disputa poder, tem que ter projeto de poder. Até uma das coisas que sempre uma frase que choca, né? Tem projeto de poder. Eu tenho ideias que eu quero realizar, eu tenho propostas que eu quero realizar, mas nós só vamos realizar se tiver o poder, né? Que é aquela caneta, uma caneta com bastante tinta para poder fazer a cidade funcionar com base naquilo que a gente acredita. Mas isso é sim um bom projeto de poder. E o Novo vem se atualizando, eu entendo, porque o Novo tem uma gênese, né? Um nascimento a partir de uma revolta. Vamos lá. Dezenas, centenas de cidadãos indignados que se reúnem e começam a colher assinatura para um partido que nasce com esse discurso de a gente é contra os políticos, a gente é contra o sistema, só que depois não tem como. Você elegeu um político, você tem um político. Você tem autorização do TSE para funcionar, você está dentro do sistema. Você pode reclamar muito de como ele funciona, mas você está dentro do sistema, você tem políticos eleitos, o fundo partidário ele está aí e a gente não pode nem fazer arrecadação via PJ, porque isso foi proibido. Então, um partido também ele chega no momento que tem que amadurecer. Mas eu entendo. Mais uma vez, aquelas pessoas que fundaram o Novo, elas tinham que ser radicais, tinham que ser muito diferentes da caixinha, porque também vamos convir. Quem vai parar anos, de 2009 a 2017, quase uma década, colhendo assinatura, botando dinheiro do próprio bolso, tinha que ter uma ideia meio fora da casinha. E depois o partido vai ganhando maturidade com o passar do tempo, e hoje já vê melhor a questão da reeleição, de vereadores serem candidatos a deputados federais, deputados estaduais, usar o fundo partidário, enfim, fazer política. A boa política, mas fazer política tem que fazer. É isso, porque, veja bem, eu sou contra, eu tinha uma proposta na minha cabeça, aliás, que eu ia praticar, eu sou contra a reeleição ilimitada de parlamentares. Assim como você tem uma reeleição... você pode reeleger um mandato hoje, o executivo, o prefeito, o governador, o presidente. Eu acho que o parlamentar também deveria ter um limite de reeleição para que você pudesse ter uma oxigenação. Mas se um parlamentar vai bem, né, e a gente sabe que a atividade parlamentar ela é lenta por natureza, principalmente em Brasília. Brasília, você termina um mandato e você não consegue aprovar um projeto, é um negócio assim incrível. Então, eu acho, por exemplo... perder um vereador como você, eu não votei em você, não fiz campanha, estou te conhecendo hoje pessoalmente, mas perder um vereador como você na Câmara, eu acho um absurdo. Eu não concordo com tudo que você prega, mas eu acho que você é um cara de qualidade. Propõe debate, discute temas da cidade. Por exemplo, você não poder ser candidato à reeleição, porque o partido acha que você não pode ter um segundo mandato, eu acho uma coisa muito radical. Sim. Acho que
coisas que estão dando certo, elas têm que ter a oportunidade de ter uma continuidade, até para você poder complementar um trabalho, concluir um trabalho, né? Então, acho que essa mudança do Novo eu acho muito positiva, porque senão você vai tirando a possibilidade justamente de mostrar, né, que o Novo tem quadros diferenciados, que você vai tirando essas pessoas da política, né? Sim. Então, acho ruim isso. Eu comecei, a primeira pessoa que eu trabalhei foi o Otávio Leite, que era deputado federal, e foi 3 Foi vereador vezes... comigo. Bacana. Eu sou um fã, falo sempre abertamente disso, tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. É uma pessoa que foi 3 vezes vereador, deputado estadual, vice-prefeito, 3 vezes federal, e eu vi, trabalhando com ele, o quanto ele já conhecia de processo legislativo, o quanto ele já tinha todos os contatos possíveis, o que agilizava muito, porque é uma história de vida. Então, qualquer empresa, federação, FEComércio, Senac, tudo que ele precisasse acionar, ele já conhecia todo mundo. Isso ajudava muito. Por exemplo, a gente pegou na época que eu trabalhei com ele a relatoria do Simples Nacional. Não é um trabalho fácil e que dificilmente alguém vai pegar no primeiro mandato. Você vai confiar a atualização do Simples Nacional, Sim. por exemplo, uma reforma tributária a um deputado de primeiro mandato. Então, realmente, o legislativo ele demanda isso. Você tem ali umas cabeças brancas, umas pessoas que já estão no seu segundo, terceiro, quarto mandato. Claro, eu concordo que você me incomoda e eu vejo dentro da Câmara pessoas que estão no 7º, 8º, 9º mandato como vereador. Mas por uma questão disso, você vê... Não é se a pessoa é boa ou ruim só por causa disso. Isso não quer dizer nada. Mas você fala, será que não poderia ter disputado talvez um deputado estadual, federal, ter se movimentado mais do que criar... Acaba sendo um feudo, que você fica ali 7º mandato, 8º mandato como vereador. Isso também me traz um pouco de incômodo, que me parece que te incomodava também. Mas no fim, se a população quer reeleger e a pessoa faz um bom trabalho, eu acho que tem que dar continuidade. Sim. Bom, o Novo é um partido, obviamente, de oposição ao governo Lula, em que pese vocês foram muito críticos também ao Bolsonaro durante o mandato dele. Vocês ficaram ali, o pessoal até brinca, né, que é direita limpinha. Você não apoia o Bolsonaro, mas também era contra o Lula, enfim, ficou ali no meio do caminho. O governo Lula fez um ano. Eu queria saber de você quais são os pontos que você considera negativos e se você considera que há algum ponto positivo no governo Lula em que pese vocês sejam oposição. Como eu vejo você muitas vezes criticando o Eduardo Paz, mas quando se faz alguma coisa positiva, eu vejo que você também dá mérito. Que eu acho bacana isso, que eu acho que aquela oposição raivosa, se ser oposição por ser oposição, ela é até um pouco rejeitada pela população. Você perde credibilidade, né? Você cobra uma coisa durante um tempão. Aí aquele governante faz. Porque ele não é do seu partido, você não vai elogiar, não tem sentido, né? Parece uma criança birrenta e ninguém gosta de birra. Olha, você ficou tanto tempo pedindo e agora que conseguiu, não vai nem dar umas palmas, nem reconhecer. É difícil, no caso do governo Lula, encontrar alguma coisa que tenha dado certo. Mas pegar aqui um exemplo, reforma tributária. Enfim, a gente conseguiu avançar. Eu entendo a preocupação das pessoas, e a minha também, com a alíquota que está saindo, né? Parece que vai ser a maior alíquota. Eu vou tomar uma pancada aqui, assim, absurda, né? Porque quem não está dentro daquele bando das exceções. Aquelas isenções e alíquotas diferenciadas, vai ser tratorado, né? Agora, o lado bom é porque, na verdade, isso está revelando a carga tributária, que a gente não sabia. Qual era a carga tributária brasileira. Era tanto imposto diferente, imposto sobre imposto, que era difícil até entender. Agora, a alíquota única, com as suas exceções, que também sou crítico, vai ficar mais fácil a gente entender o quão gordo é o Estado brasileiro e o tamanho da nossa carga tributária. Mas você também acabar com esse ICMS, ISS, PIS, COFINS, essa lista de quase 10 impostos, eu vejo como um avanço. E que vai expor essa alíquota e a gente tem que trabalhar para reduzir o Estado e aí conseguir reduzir a carga tributária. Porque hoje a gente já tem um governo que tem déficit, gasta mais do que arrecada, gasta muito mais, na verdade, do que arrecada. E é bem o estilo do governo do PT, do Lula. A responsabilidade fiscal fica completamente de lado. Vai reduzir imposto, só vai aumentar o déficit, e aí só vai aumentar o rombo. E aí, na verdade, a gente vai pagar isso com empréstimo, com dívida ou com inflação, que é a única forma que esse governo encontra para lidar com as contas. Mas acho que a reforma tributária, nesse sentido, ela traz mais segurança jurídica para o setor produtivo. De crítica, aí tem muitas, A política externa é horrorosa, é uma vergonha, pequena muito o Brasil. Você pega a questão com Israel, o governo sinaliza tudo possível pro lado do Hamas, pro lado de terroristas, e quando fala de Israel é sempre muito difícil, muito dedos. Aliás, Rússia. É incrível, né, Pedro? Eu fiz uma
desculpa te interromper, Não. mas é porque esse negócio me deixa tão, tão absurdo. A gente vê revoltante. a desinformação, você vê as Ivy Leagues americanas, as universidades tops, as pessoas fazendo protestos pró-Palestina. Quer dizer que, no fundo, é um antissemitismo mascarado, né? Impedindo os judeus de entrarem na faculdade por serem judeus. É. Professores e alunos estão sendo proibidos, né, de entrarem nas universidades por serem judeus. O nome disso é nazismo. E, curiosamente, é a galera da democracia, do amor, que combate o autoritarismo, o fascismo, né, que estão tendo atitudes nazistas. E o governo do Lula completamente, né, anti-Israel, antissemita. Então, a política externa é uma desgraça. A questão da responsabilidade fiscal, do dinheiro, né, é muito ruim também. Acabou com o teto de gastos, que ajudava a manter as contas do Brasil em dias. Criou esse novo arcabouço fiscal que já furou. Então, o déficit foi o maior ao longo de muitos anos. No governo Bolsonaro estava bem mais equilibrado, tirando a pandemia, que foi uma situação atípica. completamente o mundo atípica. inteiro rodaram dinheiro para o mundo não parar. Exato, né? O mundo inteiro fez isso. Mas se você tirar isso, o governo Bolsonaro, nas contas, ficava ali no 0 a 0, tinha um pouquinho de superávit, as coisas andavam. No governo Lula, em pouquíssimo tempo, já está se gastando muito mais. E a receita disso é uma só, é a inflação, não tem outra. Foi assim com a Dilma e vai ser assim de novo com o Lula 3. Então a parte de gasto também muito ruim. Política, a parte comercial, a gente não vê nada para tornar o Brasil mais competitivo, para abertura comercial, negociação com o estrangeiro, nada. O discurso do Lula com o setor produtivo, com indústria, comércio, é sempre o mesmo. Subsídio, hoje mesmo de manhã estava lendo no jornal, indústria naval. Dinheiro do BNDES. Dinheiro do BNDES, crédito, conteúdo nacional, que é aquele protecionismo, né? Tem que contratar trabalhador brasileiro, a empresa brasileira sai na frente da estrangeira. Aí a coreana é metade do preço, mas a gente vai contratar uma nacional porque é nacional. Aí ela não entrega, quebra, tem escândalo como foi 7 Brasil no governo Dilma, tarifaço na energia. O modelo do PT de gestão é esse, é incompetência na economia, né, e na gestão das contas públicas. Então, ponto positivo é difícil de lembrar, mas ponto negativo aí eu ficaria o podcast todo falando. Surpreende, Pedro, você sabe que eu não votei no Lula, mas eu reconheço que o Lula sempre foi um político muito habilidoso, né? E ele é um cara capaz de enxergar, né, coisas além um pouco do tempo atual, né? Ele foi se reinventando ao longo do tempo, ele é um cara muito habilidoso. E o que mais me impressiona é que o Lula ganhou a eleição justamente com essa história do governo do amor, vamos unir o Brasil. Frente ampla. E ele está tendo a capacidade de arrumar mais confusão. É porque a imprensa não dá a amplitude que dava o Bolsonaro. Sim. Mas o Lula hoje ele consegue arrumar mais confusão e falar mais bobagem que o Bolsonaro fazia. É um negócio incrível isso. Eu achei que ele fosse ganhar a eleição e fosse chamar todo mundo. Eu tô com 77 anos de idade, nem esperava voltar, tô voltando aqui, vamos ter uma pauta mínima aqui pro Brasil, vamos deixar essas brigas. Bolsonaro, vou te esquecer, acabou a eleição, te esqueço aqui, vamos lá. Eu acho que ele vai se alimentando disso, essa briga, essa confusão que retroalimenta o PT e o bolsonarismo. Eu não sei se é uma questão da idade dele, se é uma questão da mágoa da prisão, que também ficar ali anos na prisão e agora ele vê todo mundo como seus grandes inimigos, traidores, me abandonaram, né? Isso cria uma coisa na pessoa. Acho que a influência da Janja também é muito ruim, me parece ser uma pessoa que não entende nada de política, né? Diferente do Lula, que é um animal político e viveu décadas nisso. A Janja é uma chegou agora, do nada, não entende nada de política, né? Uma neófita completamente, uma deslumbrada também, e que quer dar pitaco nas coisas. Até saiu ontem, na coluna, salvo engano, do Lauro Jardim, dizendo que ela viria pro show da Madonna. Acabou que foi pro Rio Grande do Sul, só que demorou horas pro Ministério, a SECOM lá, desmentir a nota dada de que ela viria pro show da Madonna. Ela viria pro show da Madonna. Então, o que eu acho é que ali, provavelmente a nota que virou. A bobagem que ia ser, né? Exato, tava repercutindo muito mal, e aí ela provavelmente cancelou a vinda e anunciou a ida pro Rio Grande do Sul. Mas é uma deslumbrada e tem uma influência direta no Lula. Percebe-se muito que ele ouve demais a Janja. Então acho que você vai somando vários fatores e ele realmente é um governo muito atrapalhado. Toda hora fala uma bobeira, agora, no Dia do Trabalhador, dando esporro na frente de todo mundo no ministro, porque o ato foi muito mal convocado. Sim. Na verdade, acho que talvez até tenha sido mal convocado, mas a realidade é que o Dia do Trabalhador não é mais o que era, a gente não tem esses sindicatos fortíssimos, as pessoas não se veem mais representadas nisso.
E ainda pediu voto abertamente pro Boulos. A maioria das pessoas nem tem, eu vejo hoje, que a maioria das pessoas nem tem mais esse desejo de ter carteira assinada. Isso é uma coisa que ficou para trás. Totalmente. As pessoas querem dinheiro no bolso. O cara já percebeu que esse negócio de carteira assinada é muito bom pro governo, que fica com parte do teu salário e diz que tá cuidando como se você fosse um idiota que não pudesse cuidar do seu dinheiro, né? Então, o FGTS, o meu FGTS. Aí o cara remunera com a pior taxa possível um dinheiro que é seu e tem que ficar lá guardado para ficar financiando empresa de amigo, empresa, né? Os campeões nacionais. Os campeões nacionais, por aí vai. Enfim, é a realidade. Pedro, governo do estado, o que você está vendo aí? Eu até queria aqui fazer um elogio, tenho sido crítico a algumas questões do governo do estado, mas esse show da Madonna, a questão da segurança pública deu um show. Tudo bem. Deu um show. E até para ser justo, e eu também critico muito o Cláudio Castro, mas você pegar a sequência do ano foi boa, né? Ano Novo, Carnaval e agora o show da Madonna. Os três nós tivemos, no geral, uma repercussão muito melhor do que a de anos anteriores. Sim. Eu acho que nesse ponto foi muito positivo. Assim, em que pese foi um pouco incômodo, eu vi ali nos vídeos muitas filas longas, mas eu acho que tem que ser feito, entendeu? São coisas que tem que fazer para você evitar com 1.600.000 pessoas, o mundo inteiro assistindo aquilo, você poderia ter uma repercussão péssima. Imagina um arrastão, uma confusão, alguém esfaqueado, você não teve problema nenhum. Acho que sobre essa ótica foi muito positivo. Mas eu queria que você fizesse uma análise mais ampla, né? A gente está agora com esse problema de novo da possibilidade do Estado quebrar novamente por conta do pagamento de juros, né? O governo federal. Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Eu vou ser aqui bem duro e tenho sido já nas minhas redes, todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre. Né? 2 palavras para mim definem o governo do Cláudio Castro. Um é incompetente e a segunda palavra é entregue. Incompetente porque não entende minimamente de como se toca um governo estadual, não tem formação, não tem história, não tem trajetória para isso. Então, não vejo, acho que ele não tem uma visão do Estado, não tem uma visão de região metropolitana, do que faz um governo dar certo, do que faz um governo dar errado. Não vejo nele competência minimamente para isso, para tocar um Estado da relevância do Rio de Janeiro. E entregue porque a gente sabe da relação que ele tem hoje com a Assembleia Legislativa, com os clãs que dominam o Estado do Rio, né, e as secretarias são completamente entregues. Então, é um governo que se alerge a ameaçar, ele troca secretário, ele muda a obra, ele entrega tudo. O que hoje eu também eu não digo que ele é um refém, porque o refém parece ser muito uma vítima, né? Mas ele entregou e hoje quem toca o governo do Estado do Rio de Janeiro é um bolo fatiado. Tem aqui o que é desse clã, o que é dessa família, o que é desse secretário, o que é desse partido, e mandam mais do que o governador nessas pastas. Então, o que eu vejo hoje, infelizmente, não vejo muito rumo. Na verdade, o que tem hoje são várias investigações no Ministério Público. Não sei se o governador termina o mandato. Queria até perguntar o que você acha, se ele termina ou não. Minha aposta é que não. Mas não vejo também muita perspectiva no substituto dele. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro me parece muito entregue. Me parece muito que afunda e dificulta muito. A própria cidade do Rio é o governo do Estado. Eu tenho uma análise, Pedro, mais profunda sobre isso. Eu acho que a Lava Jato ela fez um estrago na política fluminense, na Carioca, mas eu acho que na Fluminense, do ponto de vista da Assembleia, do Estado como um todo, eu acho que a Lava Jato ela produziu um efeito muito deletério. Qual foi? Não estou julgando aqui os personagens se são corretos, são honestos, se não são. Estou falando do ponto de vista de capacidade de entrega. Você tinha, por exemplo, na Alerj, um Pisciani, Paulo Melo, Albertassi, que eram personagens que, na minha opinião, podiam ter lá os interesses dele. Como eu te disse, eu não vou julgar ninguém, mas eu acho que eram personagens que tinham uma capacidade de enxergar o Estado, né? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento das regiões, de enxergar o Estado de uma forma mais ampla. Quando esses personagens são tirados de cena, emerge digamos assim, uma segunda divisão da política. Sim. Que tem uma visão mais obtusa, mais estreita, uma visão mais, digamos assim, mais bairrista. Sim. O cara tá preocupado ali com o município dele, com a obrinha, com a pracinha, com o asfaltinho. E o cara, ele ascende para uma posição de liderança estadual, mas ele continua com aquela visão paroquiana. E aí o Estado não tem projeto de desenvolvimento.
né? Porque a Assembleia, pela Constituição Estadual, tem muito poder. Então, a gente fica um pouco sem uma visão de momento de Estado. Você não sabe para onde o Estado vai, em função, eu acho, muito dessa visão muito paroquiana dos principais players da política do Rio de Janeiro. Eu acho que essa história da, das contas do Estado é algo que me preocupa muito. E eu acho que o Estado está errando na comunicação. Por quê? Eles estão numa discussão filosófica em Brasília, e eu acho que talvez esse seja a grande preocupação que nós temos que ter hoje, uma discussão filosófica de que um ente federativo não pode cobrar juro de outro ente, coisa e tal, que isso acaba trazendo toda a nação para a discussão de um problema do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o Estado tinha que se ater a uma única discussão. O Estado assinou um contrato de recuperação fiscal, em que ele tem benefícios e tem deveres. Tá? Ok, assinou, mas todo contrato ele pressupõe um reequilíbrio econômico-financeiro se há uma parte lesada por algum motivo extemporâneo. Então você assina um contrato. 3, 4 dias, uma semana depois, se aprova uma lei na Câmara dos Deputados, depois no Senado, retirando 8 bilhões, 9 bilhões de arrecadação do Estado. Óbvio que isso não vai dar certo. Você desequilibrou as contas por completo. Então eu acho que o Estado devia se ter exclusivamente a essa discussão. Vamos pegar aqui, olha aqui, tudo bem, eu assinei um contrato com você, governo federal, só que você aprovou uma lei depois e me tirou 8 bi de receita. Como é que eu faço agora para te pagar? Né? Exato, e uma via de mão dupla, que o Rio de Janeiro tem que ter maturidade na hora de cobrar e falar, vocês me tiraram uma receita, mas também, assim como a Câmara dos Deputados aprovou essa lei, vamos lembrar que a Assembleia Legislativa chegou a aprovar uma lei impedindo a privatização da SEDAI quando ela fazia parte do acordo. Então, a mesma Assembleia que aprovou um regime de recuperação fiscal que previa a venda da SEDAI como fonte de receita, pouco tempo depois aprovou uma lei dizendo não pode vender a SEDAI. Aí parece, né, um moleque. É um Estado moleque. É uma irresponsabilidade. Que o governo federal vai vir a falar, pô, eu assinei com você o contrato que a garantia é a SEDAI e você está querendo tirar a SEDAI do acordo? Então eu entendo também, acho que essa via de mão dupla que o Rio ele tem que ter maturidade para cobrar da União, sim, cobrar do governo federal o que fazem de maldade com o Rio de Janeiro, e a questão dos royalties do petróleo é uma grande maldade com o Rio de Janeiro há mais de uma década já, mas ao mesmo tempo a gente tem que passar a imagem para o Brasil, que hoje a gente não passa, de que a gente tem responsabilidade, que a gente é capaz de fazer as reformas que nós temos que fazer. Pegar os 3 estados mais quebrados do país, né? Seria Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão fazendo reformas. Eduardo Leite e Zema aprovaram reformas da Previdência, mexeram nos gastos, estão correndo atrás de economizar cada centavo, de botar os salários em dia. O governo do Estado do Rio de Janeiro não está. A Previdência do Estado é um absurdo, né? A Previdência é um absurdo, completamente quebrada. O Cláudio Castro, no ano da reeleição, deu reajustes para os servidores que ele não poderia ter dado, e ele sabia que ele não poderia dar. Anunciou dezenas de obras no interior para agradar as várias paróquias, né, que ele precisa agradar, obras que não vão ser concluídas, e o dinheiro da SEDAI foi queimado. Bilhões, uma oportunidade única que o Estado teve. Então hoje também eu sinto que o Brasil não vê o Rio de Janeiro como um Estado, né, que tem um mínimo de maturidade. Não vê. E aí qualquer negociação sempre parece que o Rio tem o Pires na mão, tá desesperado e é um moleque. Os outros estados não confiam na gente. Não, você tem razão em relação a isso, mas eu acho que vem muito assim dessa falta de novas lideranças que consigam, porque aquele cara é prefeito, é um líder local ali de um determinado município do interior do Rio. Aí ele ascende, ele continua com a cabeça como líder local daquele município. Ele não consegue ter a compreensão que tudo bem, ele tem que cuidar da quitandinha dele lá, mas ele hoje é um cara que tem que pensar o Estado como um todo, né? Eu acho que falta um pouco a essa nova classe política do Estado uma visão mais de olhar a floresta e não ficar olhando só a sua árvore, né? Concordo 100%. Vou pegar quais são os deputados federais do Rio de Janeiro que pensam o Estado do Rio. Se a gente for pegar um representante da região serrana, representante do Norte Fluminense, ok. Mas quais são os deputados federais que estão pensando o Estado do Rio de Janeiro, lá em Brasília? Vou pegar nossos senadores, tirando o Portinho,
né, que eu vejo como uma pessoa mais dedicada ao estado do Rio de É, Janeiro, eu que tem algumas também. pautas, foi pra cá. Os Sim, outros dois, o Romário, esquece. O Flávio também tá mais preocupado com o pai do que qualquer outra exato. coisa. Mais Enfim. preocupado, ele pode ser com a direita, com o conservadorismo, com o pai, com a família. É. Mas estado do Rio, não vejo o Flávio discutindo. Romário, então, saiu o vídeo dele agora batendo bola no América. Então, a realidade, eu concordo 100%. Hoje, o Rio de Janeiro carece de políticos com estatura nacional, que possam ir no Congresso debater, né, possam ir, por exemplo, no STF, negociar o regime de cooperação fiscal, negociar Sim. decisões que impactam o Rio de Janeiro. Boa parte das decisões, inclusive, que tem prejudicado o Rio de Janeiro, às vezes vem do judiciário. As interpretações de royalties, dos campos de petróleo, de quando vai distribuir o dinheiro, não vai. Tudo isso, boa parte era no judiciário. Você vê quais deputados federais, ou mesmo estaduais, você vê com essa força de ir no STF discutir decisões desse peso. Não vejo. Concordo 100% com você. Não sei. Muito poucos. Muito poucos. Assim, eu tô lembrando de um ou dois aqui, não vou nem falar o nome para não ser ser injusto justo, com claro. outros, né? Mas eu acho que realmente você tem para não errar assim, uns 4 ou 5 que você pode dizer, olha, esse cara tá pensando no Estado, coisa e tal. É muito complicado realmente. Bom, pena. vamos tratar aqui do município do Rio, Pedro. Eu acompanho tua trajetória, eu não te conhecia pessoalmente, estou conhecendo hoje, a gente já se falou algumas vezes no telefone, te convidei para vir aqui. Mas eu acho você um cara muito preparado, como eu disse aqui no início do vídeo. Eu acho você um quadro importante de estar na Câmara. E assim, você agora se lançou pré-candidato a prefeito. Pergunto eu a você, você não acha que você... Tô te perguntando isso, mas eu sempre fui adepto de aventuras na minha vida também. Eu sempre fui muito ousado na minha vida política. Mas... você não acha que você vai abrir mão de ter uma reeleição para vereador, que eu acho que seria uma reeleição... não existe eleição ganha, mas eu acho que você teria uma grande chance de se reeleger vereador e continuar prestando um grande serviço à cidade, e disputar uma eleição para prefeito que, pela conjuntura, né, conjuntura de máquinas partidárias, essa coisa do bolsonarismo polarizar muito de um lado, falta espaço para você, que pese eu te considero muito preparado, discutir os temas da cidade? Claro. Vamos lá. Eu tenho um grande sonho, que alguns consideram aventura, e eu gosto da palavra aventura, apesar de entender que na política a gente tem que sempre ter os 2 pés no chão, muita calma, mas sem ousadia. Fui candidato a vereador em 2016 com 25 anos, e muita gente dizendo, você é maluco, vai se preparar mais antes. Eu fui chamado de maluco várias vezes. Imagina, eu era deputado federal, nós criamos no primeiro governo do Eduardo, e eu fui o primeiro secretário, botei de pé a Secretaria de Ordem Pública. Lembro. O pessoal dizia que eu era louco, ia para um cemitério de políticos, só vai fazer maldade aí, não vai ajudar ninguém, coisa e tal, bababá, só faz maldade. Inclusive faz falta. Se enforcar, você vai se enforcar politicamente. Eu provei o contrário. O carioca, principalmente o mais pobre, ele gosta de ordem. Eu tive muito mais voto na Zona Oeste, sem acordos políticos, sem muitas parcerias, do que na própria Zona Sul. Então, assim... E até hoje a palavra, o choque de ordem, que era o slogan, é muito forte. Então, até eu lamento que a gente não tenha dado continuidade a esse trabalho. E parabenizo porque o Rio de Janeiro precisa hoje dessa ordem, está muito deixado de lado. Mas com relação à aventura, com relação a querer isso, o que eu vejo? Meu grande sonho, minha grande meta é ter a caneta na mão para realizar as minhas ideias, aquilo que eu defendo, que todo dia você me vê falando na Câmara, defendendo nas minhas redes sociais. A gente só vai ter isso disputando uma eleição de prefeito e ganhando, me tornando prefeito. Vai ser agora? Talvez não. Talvez o cenário seja o Eduardo muito bem avaliado, uma polarização que as pessoas que não gostam dele vão direto para o bolsonarismo, pulam ali o centro, pulam a centro-direita. É isso. Mas, ao mesmo tempo, poucas pessoas ganham uma eleição majoritária disputando a primeira vez. O próprio Eduardo, antes de ser prefeito, foi candidato a governador em 2006 e ficou ali sem mandato. Eduardo Leite, antes de ser governador, ficou 2 anos sem mandato. São vários exemplos desse, mas é uma grande oportunidade de projeção, de debater ideias. E felizmente eu vejo que nos últimos 4 anos eu apareci, de certa forma, como essa pessoa que debate a cidade do Rio de Janeiro, e eu sinto falta. A gente falou aqui da falta de essa geração. A Lava Jato dizimou uma geração de lideranças do Rio de Janeiro, sejam elas boas, sejam elas ruins, e eu vejo uma oportunidade de aparecer como uma delas. E eu, como vereador, não sei se teria esse destaque, teria essa visibilidade hoje que uma pré-candidatura de prefeito daria.
Semana passada mesmo aparecia uma pesquisa com 3,8%. Ah, Pedro, é muito? Para vencer não é muito, mas também não é pouco. 3,8% é o percentual, relevante. Razoável. Em maio, onde a população ainda não está acompanhando a eleição direito, não teve debate. Então eu vejo uma oportunidade, até porque, sejamos francos, eu não vejo hoje a oposição ao Eduardo que aparece, né, aí mais à direita, apoiado pelo Bolsonaro e tudo mais, discutindo a cidade do Rio de Janeiro. Não vejo falando de educação, não vejo falando de saúde, não vejo falando de transporte. E aí fazer um debate raso na cidade, que vai ser, o Eduardo Paes é soldado do Lula, é o paspalho, o fulano é bolsonarista. Acho que o Rio de Janeiro pode mais. Acho que a gente pode fazer uma eleição em que o debate seja mais do que isso. Se aparecer mais pessoas fazendo esse papel, talvez eu até me sinta mais tranquilo, né, de pensar, de ficar na Câmara. Mas hoje eu não vejo isso aparecendo. Isso é uma coisa que eu queria tocar com você. Você falou, você passou assim, deu uma pincelada, e esse é um tema que eu queria abordar com você. Eu fico impressionado, talvez o Rio, eu não conheço todas as capitais do Brasil, mas pelo que eu vejo, talvez o Rio seja a cidade mais complexa, a metrópole mais complexa de se administrar no Brasil. Não faça da sua geografia, dos seus contornos sociais, você tem um bairro nobre, no meio do bairro nobre você tem ali no meio uma comunidade que tem uma regra própria, que tem lá o cara armado tomando conta da comunidade, enfim. Diferentes comandos, em guerra entre si. Você tem um negócio, o Rio de Janeiro é uma coisa única. Você não acha que a direita porque você é um cara mais à direita. Por isso eu fazer uma pergunta. Eu também sempre fui mais à direita. Eu sou direita antes do Bolsonaro se tornar direita, né? O Bolsonaro cansou de votar com o PT na Câmara, depois ele virou contra direita. Contra a privatização, contra o plano real. Depois virou direita. Eu sou direita minha vida inteira. Mas você não acha que a direita se prepara muito mal, né? E é muito desunida? Por exemplo, você não acha que o PL tinha que ter um papel nesse momento de unir, chamar você, chamar outros candidatos, tentar fazer um projeto único de cidade? Você não acha que falta um pouco isso? É mal preparada e desunida. Concordo 100% com o seu diagnóstico. Com relação a preparo, acho que ir para uma eleição, como eu disse aqui, dizendo que o Eduardo é o soldado do Lula, é o paspalho, é o prefeito, é comunista, é o quê? Acho que até que, de fato, faz parte de um debate você pontuar a proximidade do Eduardo com Lula. Porque se ele usa tanto a imagem do presidente, ele tem que ter o ônus disso também. Por exemplo, quando o Lula veta o projeto das saidinhas, que impede a saidinha dos presos, isso prejudica o Rio de Janeiro, que tem um problema de segurança pública enorme pela frente. Mas uma coisa é você fazer essa conexão, que é uma conexão jamais elaborada. Eduardo, você está com o Lula e o Lula está vetando a saidinha, isso prejudica a cidade. Agora, só ficar falando que ele é soldado Lula, soldado Lula, soldado Lula, a população não vai votar por causa disso. As pessoas querem vaga nas creches. Hoje, 15 mil crianças gostariam de estar numa creche, as famílias gostariam de colocar esses filhos numa creche, essa creche não existe. Tem 30% da cidade que não é coberto por nenhuma clínica da família. Tem o caos na Avenida Brasil. Não adianta também só falar, tá o caos. Tá engarrafado. Ok, qual é a proposta? E qual é a sua proposta? Se não debater isso, a população, e eu entendo, ela vai ficar no que ela vê como um porto seguro. Fala, olha, detesto Eduardo, acho ele um sacana, acho ele um malandro, tudo mais. Mas se ela não vê uma opção de alguém que entende a cidade do Rio de Janeiro, a população vai ficar no que ela vê como porto seguro. E hoje eu não vejo essa direita se preparando para debater com o Eduardo nesses assuntos. E é desunida. Eu, por exemplo, não sou o candidato mais relevante das eleições, mas estou fazendo meu trabalho consistente há 4 anos, questionando o Eduardo dentro da Câmara. Nunca foi procurado pelo Ramagem, nunca foi procurado pelo PL, e não necessariamente para coligar, mas às vezes para coordenar. Fala, pô, Pedro, eu vejo aí você falando de uns assuntos, pode trocar uma ideia sobre BRT, pode trocar uma ideia sobre qualquer assunto que seja. A gente revisou agora o plano diretor, toda a legislação urbanística da cidade está na minha cabeça. Qual é o gabarito do MEA, a cidade vai ou não vai crescer para Campo Grande, minha casa e minha vida na Zona Oeste é um erro ou é um acerto, é uma necessidade ou não é. Tudo isso eu poderia estar ajudando a contribuir para o debate. Nunca foi procurado. E beleza, vou fazendo o meu trabalho ali, do meu jeito. Você nunca teve com o Ramagem? Nunca tive com ele. Qual é a tua opinião sobre o Ramagem? Assim, ele me parece que é o candidato a prefeito do PL. Não vão mais mudar, né? Parece que ele vai até o final. É o candidato do PL do Bolsonaro. E eu vejo que ele vive muito Brasília. Seja do ponto de vista direto de viver mesmo. Inclusive nas próprias redes dele, né? Exato. Ou seja, vive de viver. Até como delegado mesmo federal, salvo engano. Ou seja, os últimos anos da vida dele, antes de deputado federal, já eram em Brasília. Então vive de viver, de fato, ter como residência.
e vive como a mentalidade. Você vê ele falando do 8 de janeiro, do STF, do Lula, do governo federal, são pautas importantes, não estou negando isso. Mas isso é pauta de deputado federal. Isso é pauta de Brasília. Isso não é pauta da cidade do Rio de Janeiro. As pautas da cidade do Rio de Janeiro são o dia a dia da vida do carioca. A criminalidade, a falta de segurança, a falta de saneamento. A gente vai listar aqui dezenas de assuntos. Você vai nas redes dele, ele não está falando disso. Ele está falando de Brasília. Então, uma grande diferença que eu vejo minha para ele é eu vivo e respiro o Rio e ele vive e respira Brasília. E eu não vejo caminho para ele ganhar as eleições dessa forma. Eu acho que o carioca vai ter uma parcela, claro, que o cara defende, Bolsonaro, que é Bolsonaro, tudo troço. mais, mas isso não é a maioria da população carioca. Sim. Então, se ele não mudar a posição dele, não mudar o discurso dele, não mudar as prioridades dele, eu não vejo muito futuro E a gente tem que separar o cara. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro. Você tem uma fatia daquele cara que é bolsonarista, aquele cara aguerrido que vota no Bolsonaro e vota no candidato que ele indicar. Se ele indicar um poste, ele vai votar no poste. Se indicar esse microfone, vai votar esse microfone. Sim. E você tem uma parcela que votou no Bolsonaro na eleição passada, que é anti-PT. Não propriamente o cara é bolsonarista. O cara não concorda com as ideias do PT, se incomoda com algumas ideias. Enfim, então... Esse cara, assim, que pese o Eduardo Paes seja hoje um aliado do Lula, você não pode propriamente dizer que o Eduardo é um cara de esquerda. Nunca foi. Não, o Eduardo é um cara... O Eduardo é um petista. Não é. Raso. Não cola. Isso, sabe? Eu acho que não cola nele. O Eduardo é um cara que ele dá um cravo e dá outra ferradura. Ele vai... Até nesse mandato agora como vereador foi engraçado, porque quando o Eduardo começa esse mandato, o PT não faz parte do governo. O PT é oposição. E na Câmara ele mandou uma reforma da Previdência Municipal que o PT votou contra. E aí, curiosamente, quem também votou contra foi o Carlos Bolsonaro. Uma reforma da Previdência que era a continuidade da reforma do pai dele. Sim. Que o Jair corretamente aprovou a nível nacional. Os estados e municípios ficaram de fora. Então, vários estados e municípios precisaram aprovar uma legislação para aderir. O Eduardo mandou. E o PT e o Carlos e o pessoal votaram contra. Coisa de doido, né? Coisa de Rio de Janeiro. Essas coisas que são inexplicáveis. Quer dizer, não adianta você ficar fazendo... você quer fazer lacração, né? Quer dizer, você discutir uma reforma da Previdência é importante porque não tem sentido a sociedade do Rio de Janeiro, quer dizer, a sociedade como um todo, né, os pagadores de impostos, terem que pagar, como pagam hoje ainda, para sustentar uma Previdência Municipal em que, cá entre nós, são servidores que ganham salários que vão muito acima da média da Vários população. acima do teto, inclusive. Vários acima do teto. Um rombo de 3 bilhões por ano. O cara que se aposentando com 50 e poucos anos de idade. Imagina, eu tô com não 53 fazendo filho. Não tem sentido isso. Sim. Entendeu? O cara se aposentar com 50 e poucos anos de idade. É verdade. Não dá mais. As finanças públicas não comportam mais isso. E aí é aquele negócio, tem que ser sério para ter essa discussão. Olha, você vai ficar pagando para um cara se aposentar com 6, 8, 10, 15 mil reais por mês com 50 e poucos anos de idade, ou você bota esse dinheiro em saúde, educação, financiar vaga para creche que está faltando e por aí vai. E o serviço público tem o teto igual ao do INSS, que é o que qualquer trabalhador da iniciativa privada vai ter. O teto do INSS para a vida privada tem que ser o mesmo para a vida pública. Não pode um professor, um médico, um engenheiro, qualquer carreira que seja, no setor público se aposentar com 10 mil e na iniciativa privada o máximo, hoje, 6 e pouco. Por que isso? Que grande é uma casta, são castas diferentes. Mas aí esse debate da Previdência, mas você vê que o PT começa o governo contra o Eduardo. Estava lá. Foi 1 ano e meio com o PT votando contra quase tudo. Aí o Eduardo, que não tem limites também para suas alianças, viu essa conveniência de se aproximar do Lula. O PT entrou no governo, pegou 3 secretarias. Incrível malabarismo. A gente vai ver que quase todo mundo tem secretaria. Ele conseguiu juntar, até uma reclamação minha semana passada, o Cunha, que seria o algoz do impeachment, com secretarias indicados, e o PT. Então o Eduardo ele sempre tem negócio, dá para juntar todo mundo. E ao mesmo tempo a direita está fazendo o quê? Para fazer um enfrentamento a isso. Quais são os debates que está trazendo? Eu não vejo. Eu sou muito crítico a isso, em que pese eu sempre tive uma posição mais à direita, eu sou um cara que eu acho que o governo tem que se meter o mínimo possível na vida das pessoas, sou conservador nos costumes, trouxe esse debate da ordem, quando isso era uma palavra criminosa, você falar no Rio de Janeiro, né? Era quase um crime você falar em ordem, internação compulsória de usuário de droga, imagina.
tinha um promotor que queria me caçar, dizendo que eu tava sequestrando as pessoas da rua e colocando em cárcere privado. Higienista, por aí vai. Fui chamado de tudo isso, Pedro. Tudo que você possa imaginar, eu fui chamado de coisa ruim. O curioso 10 anos depois, agora, final do ano passado, Eduardo voltou a falar de internação compulsória. Porque pesquisas mostraram que a população não o via mais como um prefeito ligado à ordem, e aí ele precisou correndo falar de Feira de Acari, falar de Uruguaiana, de internação compulsória, porque a população continua querendo ordem. Mas eu elogiei, porque eu cobrava exatamente isso. Mas é isso, eu também elogiei. Assim, cobrava ele, olha, Eduardo, isso aqui não tá bom, você tá, deixando esse troço de lado, eu comecei com você lá atrás e a gente, pegou firme nisso. E ele voltar a falar, eu acho um ponto positivo. É verdade. Aquele negócio, eu não sou... Até porque eu não sou mais político, então eu não sou crítico por ser crítico. Eu critico, mas na medida em que eu acho que é um avanço numa política pública, eu vou ser o primeiro a elogiar. Eu acho que foi importante. Até eu fui tomado por uma avalanche de críticas bolsonaristas. Não, você está elogiando? Claro, vocês deviam elogiar também. Você é bolsonarista contra a ordem agora? Você é a favor daquela esculhambação que é a Uruguaiana? Você chamar aquilo que aquilo ali tem um componente social, uma piada, aquilo é uma esculhambação. Birra por birra, no governo Crivella mudou a escala da Guarda Municipal de 12 por 36, né? Trabalha 12 e descansa por 30 para aquela escala maluca de 12 por 60. Foi um erro aquilo ali completo. Um erro surreal. O que pese eu ajudei o Crivella no final do mandato dele, coisa e tal, participei da campanha dele, mas aquilo foi um erro assim absurdo. Exato. E aí quando foi votar agora a volta, eu votei a favor de botar 12 por 36. O que a gente viu ali foram alguns vereadores ligados ao PL, ligados mais ao bolsonarismo, votando contra. Então, como é que você é o vereador da ordem? Você fala de segurança, mas você é a favor de tirar a guarda da rua? Vai tirar a guarda da rua, vai trabalhar 12 e vai descansar 60? Nem a PM faz isso. Que tem um trabalho muito mais difícil que o da guarda municipal. Como é que você justifica uma escala por 12 por 60? E ali o motivo era birra com o prefeito Eduardo Paes. E não pode ser assim, é o que a gente falou no início. A população cansou dessa oposição birrenta. Vamos criticar, vamos ser duro, vamos pra cima, mas se acertar, elogia, vota a favor. Porque daqui a pouco, né, se Deus quiser, a gente tá trabalhando pra isso, vai ser a gente lá, com a caneta na mão. Então não pode ser hipocrisia. Daqui a pouco vai estar tendo que fazer igual. Falar, você quando era oposição, você criticava isso e agora tá fazendo? Sim. Você é a favor de armar a Guarda Municipal? Sou a favor de armar a Guarda Municipal com muito preparo, com muito treinamento. Sim. Eu visitei o Comando Geral da Guarda Municipal de São Paulo. Fui recebido pelo comandante Agapito, que está lá desde o primeiro concurso, no final da década de 80. Visitei o comandante-geral da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que são 2 guardas armadas, né, cidades grandes para poder comparar com o Rio de Janeiro. E todas elas, claro, com o treinamento credenciado pela Polícia Federal, conduzido pela Polícia Federal, tem uma quantidade de tiros que tem que dar antes. São dezenas, na verdade, centenas de horas de treinamento. Sim. Tem curso de atualização todos os anos. Fazendo tudo isso, eu sou a favor de armar a Guarda Municipal. Hoje o prefeito, digamos, ele vai fazer uma operação para uma demolição na Musema. Ele precisa pedir apoio do batalhão da Polícia Militar. Se o comandante do batalhão falar, eu só posso daqui a 3 dias, o que ele faz? Não faz. Não faz. Não, eu já ouvi relatos disso. Eu não vou nem muito longe. Você não tem condição de colocar um guarda à noite na Central do Brasil, desarmado. Como é que você coloca um guarda aí? É nada. Por que muitos se tornam valentes com guarda e não se tornam valentes com PM? Porque o PM está armado. Exato. A arma não é nem para ser usada, mas é para impor respeito. O que eu digo para as pessoas, eu acho que muita gente não entende, a força de segurança, de ordem pública, o aparato policialesco da prefeitura, do governo, ele precisa sempre ter uma força maior para impor respeito. Claro. E a força é a arma, infelizmente. Essa é a realidade. Você vai ver, tomar conta de estação de BRT, ajudar nas estações de trem, tudo isso você vai precisar ter um guarda armado, com o devido preparo e treinamento. E mudar também o escopo da guarda. Quando eu estive em São Paulo e Belo Horizonte, os 2 comandantes falaram, meus guardas armados não são para ficar lidando com camelô, não são para ficar dando multa de trânsito. Isso tem fiscal de trânsito e isso tem fiscal de posturas. A gente pode, num ponto complexo, difícil, como, por exemplo, vamos desmobilizar a Feira de Acari, vamos desmobilizar a Uruguaiana. Isso vai precisar de um reforço armado, de um reforço da Guarda Municipal. Mas não é ela que conduz. Ela está ali para garantir a segurança da operação que é feita por fiscal de posturas e por fiscal de trânsito. Isso é uma mudança de mentalidade que eu também vejo como muito importante para a nossa guarda.
Porque hoje a população, quando eu falo sobre armar a guarda, e eu entendo, a primeira reação é, pô, mas vai dar uma arma na mão do cara que tá lidando com o vendedor de coco? Então, Mas que mudar, você tem que mudar. mudar a mentalidade, mudar o escopo do trabalho. Eu tive a oportunidade de conversar com o Eduardo agora recentemente e eu disse a ele que eu achava que você devia aproveitar essa questão do armamento da guarda para fazer uma espécie de uma refundação da guarda municipal. Acho que a guarda ela precisa ter um novo papel. O guarda ele tem que ser um agente da lei e da ordem. Onde tem um guarda, você não pode ter um pequeno delito no entorno. Acho que o guarda ele tem que ser esse agente da lei e da ordem. E, óbvio, isso precisa, como você disse, de recapacitá-lo, né? Mandar para a academia novamente. Eu acho que isso é uma medida que, dentro desse contexto de armar a guarda, coisa e tal, podia ser feita uma coisa que eu acho que ia ser muito salutar para a cidade como um todo. Novos ares também, né? O último concurso, não lembro até se ainda era você como secretário, 2013. Eu não estava mais. Mas foi o último concurso que foi feito na Prefeitura do Rio de Janeiro, é esse de 2013. Então tem mais de 10 anos que não se faz um novo concurso da Guarda Municipal. A gente precisa de gente nova. A própria idade média do guarda hoje... Está muito alta, né? Está muito alta. E as pessoas cansam, né? É uma profissão de muito desgaste e preparo físico. Sim. E a guarda vai ficando envelhecida, fica cada vez mais difícil. Eu acho que é muito importante. Realmente a guarda, eu sou assim, eu sou muito fã do papel que a guarda municipal pode exercer. Infelizmente, eu acho que a população hoje tem uma visão da guarda ruim, na minha opinião. Muito queimado. A guarda foi ficando ao longo do tempo, cada momento, né? Por exemplo, quando eu entrei na ordem pública, a guarda sequer era estatutária, ou seja, imagina, uma guarda municipal era uma empresa municipal de vigilância. Em tese, você não podia nem aplicar multa. Não pode. Você não tem poder de polícia. Né? Então, a gente tornou a guarda estatutária por uma questão até de ordem legal. Eu entendia que não tinha sentido uma guarda não ser estatutária. Mas você tem que ir avanços, né? Estamos falando de 15 anos atrás, você tem que ter avanços. A guarda hoje pode ter um papel muito mais amplo na sociedade como um todo. Eu acho que fico feliz em ver a tua ideia em relação a essa postura da Guarda Municipal, que eu acho muito importante. E tendo visitado lugares para a gente poder se inspirar. Né? Guarda Municipal de São Paulo, Guarda Municipal de Belo Horizonte, chamar os dois comandantes e ajudar a fazer a transição aqui no Rio de Janeiro com quem já trabalha assim no dia a dia. E na verdade, o Rio de Janeiro que é exceção. A guarda é armada em Porto Alegre, é armada em Salvador, é armada em Curitiba, em várias cidades do interior. Então não é que o Rio de Janeiro está querendo fazer algo diferente. O que a gente faz hoje de uma guarda municipal desarmada, que é o diferente. A gente que está fora do padrão. E é uma cidade que, convenhamos, tem dificuldades, desafios enormes na segurança pública. E desperdiçar a oportunidade de ter novos milhares de homens, né, ajudando, é loucura. Sim, concordo totalmente com você. E você veja, aí voltando à questão do preparo, eu fico me perguntando, se o Ramagem, que é o principal ator, digamos assim, desse eleitor da direita, né, porque é o candidato bolsonarista, não tem como a gente fugir disso, será que ele fez esse estudo? Será que ele fez digamos assim, esse preparo que você viu esses casos para poder discutir esse assunto, que é fundamental para o Rio de Janeiro, talvez um dos mais importantes, seja exatamente esse tema que nós estamos falando aqui. Não me parece que tenha, porque eu nunca vi falando. Né? Se estudou, ainda não abordou o assunto, ainda não falou sobre, mas o que a gente tem visto é isso. Ele, como pré-candidato, não vem abordando os temas da cidade. E aí eu também não tenho como adivinhar se ele estudou ou se ele não estudou. Porque o que eu, como qualquer cidadão, eu vou acompanhar são os pronunciamentos públicos, as entrevistas, as redes sociais. E hoje, de tudo que chega para mim, eu não vi esse estudo, esse preparo ainda. E as eleições estão batendo na porta, a gente está em maio. Né? E daqui, dia 15 de agosto, tá todo mundo na rua. Faltam 3 meses. Sim. Não é muito tempo. Não, voa. Para estudar uma cidade de um orçamento complexa como é o Rio de Janeiro. 6,5 milhões de habitantes. Quase 40 bi de orçamento. Uma cidade espremida entre a montanha e o mar, com essa complexidade toda, a gente está falando, tá vendo assim, essas enchentes agora no Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro tem um problema de drenagem enorme, né? Porque as nossas encostas são todas tomadas, então você não tem retenção da água, né? Tem várias comunidades... Pode ser a gente daqui a pouco. Não, várias comunidades abaixo da cota zero, né? Abaixo da cota da maré. Jardim Maravilha? Sim, que é um problemão de drenagem que tem lá. Exatamente, ele está abaixo da cota do mar. Então, para inundar é fácil. Mas mesmo estando acima da cota do mar, é isso. Como está na montanha,
a montanha é muito perto do mar, a água desce muito rápido da montanha. E como tem uma faixa de terra pequena, ela inunda muito rápido. Sim, sim. Então é um perigo. O Rio de Janeiro tem que ficar muito atento a isso. Você falou da Avenida Brasil. Eu acho que, voltando à tese, né? Sempre a discussão rasa. Aí começa a história de xinga o sujeito. Tem engarrafado, não está engarrafado, coisa e tal. Você não acha que tem uma discussão na Avenida Brasil um pouco também desse predomínio do transporte público em relação ao transporte individual? Quer dizer, porque o carioca, ele, um pouco por conta dos governos também, né? A gente pega hoje os trens, hoje podiam ser um serviço muito melhor. O nosso metrô tem um alcance muito curto, né? Comparado com São Paulo e outras cidades da América Latina. Mas você não acha que o carioca, quer dizer, tem muito essa, digamos assim, essa coisa. Eu vivi muito isso na ordem pública, né? O cara pega o carro e acha que tem o direito de parar na calçada. Esse negócio de parar na calçada é um negócio que me angustia. Porque o cara já está com uma vantagem em relação ao pedestre, que ele está motorizado. Ele ainda quer parar o carro na calçada e impedir o pedestre de andar na calçada. Ele tem 6 metros de asfalto para ele e a calçada tem 1,5 metro. Ele quer parar o carro na calçada porque ele quer parar em frente onde ele vai. É um negócio impressionante. Você não acha que tem um pouco dessa coisa também, essa cultura carioca? Tem, mas eu vejo a Brasil ali, trazendo debate, você citou trem, vejo perfeito, porque não tem como debater a Avenida Brasil sem falar de trem. Quando a gente pega no mapa, você pega lá de Deodoro até o centro da cidade, o caminho da Brasil, ele é uma linha quase paralela com a do trem. Eles vêm muito próximos um ao outro. O que é diferente, por exemplo, da Transoeste. Quando a gente fala de BRT Transoeste conectando Barra e a Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, Campo Grande, ali não tinha uma outra opção de transporte que não o BRT. Você teria que fazer um metrô do zero ou um trem do zero. No caso da Brasil... Que é muito caro, né? Que é muito caro. É o que a gente tem que mirar no longo prazo, mas ali era muito caro. Já no caso da Avenida Brasil, eu entendo que é responsabilidade do governo estadual trem. De fato, é. Só que Galeão, aeroporto, também é responsabilidade federal. Isso não impediu o Eduardo de se meter no assunto. De ir pra dentro, começar a querer discutir, falar, vamos botar dinheiro, vou organizar. E, na minha visão, ele tinha que ter feito isso com relação ao trem. Chegar pro governador, e hoje é o Cláudio Castro, mas em 2012, quando ele desenhou a Transbrasil, era o Sérgio Cabral, que era o maior aliado dele. Então, o que tinha que sentar e falar, governador, vamos lá, eu entendo que o trem é seu. Mas você tá quebrado, tá sem dinheiro, não é prioridade, que seja. Eu tenho dinheiro. Eu tenho a opção de fazer um BRT na Transbrasil, que eu vou gastar mais de 1 bilhão, né, de reais, ou eu posso ajudar a investir no trem. Na recuperação do trem, que na década de 80 transportava 1.200.000 passageiros dia e hoje transporta 500 mil. Como é que caiu tanto? Como é que 4 décadas se passaram e transporta menos hoje do que transportava naquela época, sendo que Campo Grande cresceu? E não foi dada uma alternativa de transporte de massa para que pudesse... Nós levamos um metrô até lá, então tirou o pessoal do trem e botou... Não foi isso. Não foi isso. Só que, na verdade, hoje as estações estão dominadas pelo tráfego. Você vai pegar Senador Camará e Padre Miguel, tem boca dentro da estação. Os muros são quebrados. As pessoas entram e saem livremente dessas estações e o tráfego anuncia isso como um benefício que ele dá para a comunidade. Então a Supervia, né, a nossa rede de trem, foi completamente abandonada. E é uma rede que está basicamente dentro da cidade do Rio de Janeiro. E o metrô está 100% dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, na minha opinião, a Avenida Brasil, que é uma artéria de entrada de cargas na cidade, um trânsito muito importante, né, um fluxo muito importante de carros, ali, apertá-la para priorizar o BRT, eu acho complexo e que deveria ter sido prioridade a recuperação do nosso sistema de trem. Pedro, uma ideia muito diferente. Vamos, Lima, Peru, um país mais pobre que a gente. Não estou falando de Londres, estou falando de Paris, Sim. de Tóquio, estou falando de Lima. Lima tem uma autoridade metropolitana. Todas as cidades da região metropolitana se unem, junto com o governo estadual, e colocam dinheiro para financiar o transporte. Porque ele sabe que o transporte dentro de Lima, da região metropolitana, é o mesmo. Qual é a diferença da Pavuna para São João de Meriti? Nós temos uma autoridade metropolitana no estado. O Rio Metrópole, que completamente foi entregue para um vereador de São João de Meriti e não foi entregue nada. Então hoje o que eu vejo que seria a solução ali não era ter feito BRT. Era ter priorizado a recuperação do trem para transportar 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, como fez no passado. E a Brasil pressionou muito. Eu concordo 100%. Transporte público tem que ser prioridade frente ao privado, frente ao particular, o carro. Só que a Avenida Brasil, ela é inclusive uma artéria de abastecimento rodoviário. A quantidade de caminhão que passa ali, a quantidade de ônibus comum que passa ali, a quantidade de entrega, de pequena até, né? A vanzinha, Sim.
Eu vejo pelo CADEG, né? Onde meu pai trabalha há 40 anos. É a principal artéria do Rio, a Avenida Brasil. É uma artéria. Então você não pode ir falar, não, é o Pedro que tá andando de carro por ali, é o Rodrigo que tá andando de carro por ali. Tem isso, mas não é só isso. É uma artéria de carga. A gente não pode ficar apertando ela, senão você está asfixiando, né, o transporte na cidade do Rio de Janeiro. Tanto que uma das categorias que ameaçou fazer greve foram os caminhoneiros. Mais até do que os carros particulares. Né? Porque o carro particular, beleza, ele muda, ele pega o trem, ele pega o BRT, mas e o caminhão? O que o cara vai fazer? Ele vai entregar a carga pro Ponto Frio, pro CADEG, vai fazer como? Mas você não acha que essa questão de carga e descarga nessa hora do rush de 6 às 10, de 17 às 20, que esse, digamos assim, esse pico, né, de movimentação das pessoas, não deveria ser algo que fosse restringido novamente? Porque isso foi, acho que foi liberado durante a pandemia, não sei em que época, isso já foi proibido no Rio. Os caminhoneiros hoje têm uma força muito grande, uma categoria muito articulada, né, politicamente, e depois foi liberado de novo, né? Sim. Então, você não acha que isso deveria também ter uma restrição nesse horário de... Vejo como, com certeza, mas mesmo tirando desse horário, tirar do horário de pico, hoje o caminhão não consegue andar, né? Não vai andar na faixa do BRT. Então aquela faixa, em qualquer horário, foi retirada como opção. E a gente pensa no caminhão, mas as entregas do dia a dia, pegando o caso da família, de flores. Beleza, vem o grande caminhão de São Paulo, entregou muita flor. Mas ao longo do dia, você vai pegar aquilo e vai botar em várias Fiorinos que vão entregar no mercado aqui na Zona Norte, vão entregar no mercado da Zona Sim. Oeste. Então, você tem uma dinâmica de mini carga, você tem as grandes cargas, mas todo mundo está usando a Brasil ao longo do dia para fazer também entrega de carga menor da cidade, de olaria para o MEA, da troca do dia a dia da cidade. Então, eu acho complexo esmagar, asfixiar assim a Avenida Brasil. Priorizar o transporte público sempre, mas com o trem, que é uma linha paralela à Avenida Brasil, eu acho que foi um erro. E se hoje a prefeitura não vê... A gente falou aqui, o governo do estado está quebrado. Seja por incompetência, por vítima do governo federal, está quebrado. Não vai anunciar nenhuma estação de metrô no curto e médio prazo. Não vai anunciar nenhuma recuperação do nosso sistema de trem no curto e médio prazo. A prefeitura vai ficar com o braço cruzado? Não fez isso com relação ao Galeão. Então o que eu defendo hoje é que o prefeito, assim como ele se movimentou com relação ao Galeão, que se movimente, e é o que eu estou colocando, que a gente se movimente para defender que a prefeitura tem um papel nos trem e tem um papel no metrô. Mas eu te pergunto, óbvio que o transporte sobre trilho tem que ser sempre a prioridade. Mas nessa questão do BRT, se você tivesse uma articulação, como você disse, da região metropolitana, e você tirasse um pouco desses ônibus, fizessem rodoviárias ali na entrada da Dutra, na entrada do Washington Luiz, e todos esses ônibus que vêm da Baixada abastecessem o BRT para levar ao centro, talvez não fosse uma forma também de organizar um pouco esse caos que é a Avenida Brasil, que é organizar um pouco essa quantidade de ônibus, todos esses ônibus no mesmo lugar. Quer dizer, talvez não fosse o caso de o BRT acabar se tornando um pouco um alimentador. Esses ônibus serem alimentadores do BRT e o BRT canalizar todo esse pessoal que vem de diferentes lugares da Baixada e da Zona Oeste para o centro da cidade? Total, falta integração metropolitana. Assim como o BRT, ele poderia em algum momento se tornar o alimentador do trem. Ele poderia colher, né, pessoas vindo da Baixada Fluminense, de São João de Meriti, de Caxias, Nova Iguaçu, que entrasse no BRT e no meio do caminho, ao invés dele vir a Brasil inteira até o centro da cidade, ao longo do trajeto, ele passa perto de algumas estações de metrô e de trem sem nenhuma conexão. Não foi pensado em nenhuma conexão, apesar do BRT Transbrasil passar perto de estações de trem e de metrô, da linha 2. Passa perto, mas não conectou. Ele poderia alimentar a linha 2 do metrô, ele poderia alimentar uma grande estação de trem. Vamos pegar uma grande estação de trem e conectar o BRT, ele terminar nessa estação e alimentar o trem? Mas não, foi visto como linha paralela. Vai até o final da Brasil, sem conectar com o trem, e alimenta no VLT. E aí o motivo de alimentar o VLT, que não era nem o projeto inicial, né? Antigamente, em 2012, o projeto do Eduardo, o BRT entrava no centro da cidade. Aí depois veio o VLT, um VLT deficitário, que a prefeitura precisa botar dinheiro, dezenas de milhões todo ano, porque o modelo não se paga. Sim. Aí a partir do momento que ele alimenta o VLT vai deixar de ser um rombo para a prefeitura. Essa sacada é boa, não vou discordar, uma sacada boa porque economiza recursos da prefeitura. Só que demora. A pessoa fazer a troca ali no VLT, no Terminal Gentileza, o VLT é lento. Só do Terminal Gentileza até o miolo do centro da cidade, são quase 15, 20 minutos.
Porque a velocidade do VLT ele é bem mais moderada, né? Tanto que quando você pega ali aquela entrada pro túnel Marcelo Alencar, passando da rodoviária, você vai ver que à direita você tem as pistas onde os carros vão e tem meio que uma canaleta à direita que você fica meio estranho isso, tem um espaço aqui Sim, sim. que era o caminho do BRT. Então chegaram a fazer o caminho do BRT, que entraria por ali pelo Marcelo Alencar e iria até o centro da cidade. Né? E abandonaram essa ideia. Outra coisa que eu queria te perguntar, a gente está falando de centro da cidade, assim, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Qual é a solução que você vê para o centro da cidade? Porque eu acho que essa questão do centro é muito emblemática para a recuperação do Rio também, né? A gente olha em que pese, a gente sabe que a cidade cresceu muito aqui em direção à Barra, coisa e tal, mas o esvaziamento do centro, ele dá uma... Eu sei que a Câmara e o próprio prefeito Eduardo Paes tem feito gestões de permitir a conversão de imóveis para moradia, coisa e tal. Qual é a solução que você vê para o centro? Para gente, assim, a gente retomar um pouco, sair dessa decadência que o centro acabou entrando ao longo dos últimos anos e com a pandemia acabou sendo uma pá de cal, né, no centro da cidade. A gente fala muito de habitação, de transformar esses prédios comerciais em residenciais. São projetos enviados pela prefeitura, né, o Reviver Centro 1, Reviver Centro 2, idealizados pelo Washington Fajardo, na época que ele era secretário. E aí quando a gente concorda com o prefeito, a gente vota a favor e bate palma. Então eu considero o Reviver Centro como uma boa iniciativa, porque ele incentiva que prédios comerciais se tornem residenciais. E aí quando você atrai pessoas para o centro da cidade, que foi proibido de fazer residencial durante 3 décadas. Na década de... Um absurdo isso, né, cara? Proibiram residencial no centro na década de 60 e ficou proibido até a década de 90, quando o César Maia, né, voltou a autorizar. Só que aí o centro já estava todo comercial, ninguém mais queria morar ali, porque quando a pessoa mora, o restaurante ele passa a poder vender uma janta, Sim. Você passa a ter padaria, você tem supermercado, isso é bom para o comércio. Porque hoje quem tem comércio no centro, por exemplo, na parte de restaurante, tem que vende de segunda a sexta na hora do almoço, não tem janta. Então, a partir só de você ter um jantar, você já está operando 2 vezes por dia. Sim. Já melhora muito. Então, ter o residencial é fundamental. E aí eu votei a favor do projeto e vejo isso como um bom caminho para o centro ter uma vida mista de comércio e residencial. Mas isso por si só não vai recuperar o centro inteiro. Não vamos ser mentirosos aqui, porque é muito espaço, é muito metro quadrado, é muita laje corporativa, que inclusive não tem nem como, né, mudar para quem... eu não sou engenheiro, mas passei a estudar muito o assunto. Laje corporativa não tem o mesmo encanamento, o pé direito é diferente, tem prédio que não dá para trocar. Você não tem banheiro, né? Você não banheiro. Consegue fazer Exato. Por exemplo, o que está fazendo mais fácil reconverter, hotel que quebrou. Hotel que quebrou é mais fácil porque cada quarto já tinha seu banheiro. Então, o quarto, a unidade do hotel já vira um apartamento. Ótimo. Mas uma laje corporativa, né, que é aquele andar inteiro que você só coloca módulo, isso aí para você trocar para residencial é muito caro. É muito caro. Então, Pedro, como é que faz? Ou o Rio volta a crescer economicamente, dinheiro como cidade, volta a ser uma cidade competitiva, que atrai empresa para cá, ao invés de afastar, como é hoje. O que a gente mais vê de anúncio é empresa tal sai do Rio de Janeiro, empresa tal sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, Santa Catarina, essa Paraná. Ideia de trazer uma nova bolsa de valores para o Rio de Janeiro é algo que vai ser muito impactante para o centro da cidade, caso seja feito ali? Total. Se der certo e realmente o Rio de Janeiro virar... ter a segunda bolsa do Brasil, é um golaço. Porque o mercado financeiro, que é originariamente carioca, né? Sim. O mercado eu financeiro vivi isso. Eu sou mais velho que você. Eu comecei a minha vida trabalhando no mercado financeiro em 1987. Eu vivi esse esvaziamento do mercado financeiro no Rio. E foi algo assim muito deprimente. Quando a Bolsa do Rio quebrou por conta de uma briga do Naginarras, que era um dos maiores investidores no mercado financeiro, com o presidente da Bolsa de São Paulo, foi uma brigalhada danada, e acabou isso quebrando a Bolsa do Rio. E aí concentrou tudo em São Paulo. E isso foi um baixo astral para o Rio de Janeiro. Os maiores bancos do Brasil nessa área de mercado financeiro. BTG, fundado por carioca. André Esteves aí, tijucano. XP, fundado por cariocas. Então você vai pegar a história do próprio mercado financeiro, né, que hoje domina. Ele está em São Paulo, mas não é paulista. É carioca. E eu sou advogado de formação. Mesma coisa. Os maiores escritórios de advocacia do Brasil, né, são a maior parte deles fundados por cariocas. Estão em São Paulo, mas não são paulistas. Então são tradições que o Rio de Janeiro foi perdendo. E se ele não retomar,
o centro não vai dar certo só com o residencial. Não vai. O residencial ajuda, é importante. Mas se a gente não voltar a ser competitivo, atrair capital, atrair investimento, atrair empresa, eu não vejo caminho. Outra coisa que eu penso, Pedro, só para a gente encerrar nosso programa, que a gente podia fazer até outro depois, que está rendendo bastante essa história de cidade. Eu adoro, deixar eu vou falando. Mas você não acha que a gente podia, assim, por exemplo, uma coisa que me angustia muito, eu confesso a você que eu não tenho estudo nenhum, é só um achismo. Mas, por exemplo, você pega ali o centro, você anda no centro, aquela quantidade de loja fechada, de comércio fechado, é um negócio tão deprimente. E eu fico pensando o seguinte, do ponto de vista de arrecadação, a inadimplência ali deve ser altíssima. Se a inadimplência do IPTU é por volta de 40%, imagino que no centro da cidade deve estar acima de 60%. Não seria o caso, de repente, de você forçar a mão e dar isenção de IPTU para quem reabrisse aquelas lojas durante 2 anos? O cara tirou o alvará, tem 2 anos para funcionar sem pagar IPTU. Que menos um peso, o cara ousar em abrir num lugar que está numa curva decadente, você tem que... Eu acho que o governo tem que ser indutor nesse caso, né? Talvez não fosse uma solução viável isso. Concordo 100%, inclusive, se a gente for ver, a planta geral de valores, porque o IPTU é calculado com base no valor do imóvel. Sim. E o valor do imóvel do centro do Rio está calculado com base em 2016 e 2017, que foi a última atualização da PGV, da planta geral de valores. Então, pior, além de ter que pagar, hoje ele paga um valor muito acima do valor de mercado. E eu tenho ofícios para a prefeitura cobrando. Prefeitura, atualiza a planta geral de valores. Eu não estou falando nem para reduzir na canetada do IPTU. Só de você botar o valor do imóvel dele no valor que de fato já vai reduzir o IPTU de todo mundo. Mas aí vem que eu falo do Rio de Janeiro se ver como uma cidade competitiva. Quando a gente fala de abaixar o ISS da construção, e eu já tive embates com secretários do prefeito com relação a isso, e falam, por que eu vou abaixar o ISS da construção? O cara que vai construir no Rio, ele só tem a opção de construir no Rio. Não, o cara tem construtora com ação na bolsa. O cara escolhe se vai construir em Belo Horizonte, se vai construir em Curitiba, se vai construir aqui. Queriam aumentar, isso eu participei, Beto, desse debate na Câmara. O secretário de Fazenda, na época era o Pedro Paulo, querendo aumentar o ISS das gestoras de 2% para 4%. E eu falando, a coisa mais fácil do mundo de você desmobilizar é uma gestora. O gestor é o quê? São 30 cadeiras. É um escritório. É uma abstração. Aí vai colocar, São Paulo é 2. O interior de São Paulo, Barueri, é 2. O cara vai fechar essa gestora no Rio de Janeiro em um mês e vai embora. Não é uma indústria que é difícil. Então, às vezes, eu sinto que falta na prefeitura, e é uma das críticas fortes que eu tenho ao Eduardo, a convicção de que o empresário o empreendedor faz um bem à sociedade. E eu vejo muitas vezes, sei lá, o artigo que foi escrito, a Uber é uma fraude, criticando as startups. Aí vai a Buser, que faz o sistema de ônibus e proíbe de funcionar. Por que não pode? Por que uma selva? Eu vejo que tem ali uma ideologia, de certa forma, anti-empresária. Sempre meio desconfiada com o empresário. Mas você acha? Porque eu vejo, por exemplo, você falou do Pedro Paulo. Eu vejo o Pedro, do ponto de vista do pensamento econômico, eu acho ele um cara que tem umas ideias bastante interessantes, principalmente essa questão de equilíbrio fiscal. Ele foi até muito ousado, acho, no primeiro mandato do Eduardo Paes, ele como deputado federal, foi secretário de Fazenda, ele tomou medidas bastante duras no sentido de organizar as finanças, essa questão da Previdência, que é uma discussão em geral que político gosta de correr, né? Você foi no ponto certo, que eu já tive esse debate exatamente com ele. Eu sou um liberal. Eu falei, você não é um liberal, você é um fiscalista. Você faz as contas fecharem, isso eu reconheço. Na questão de gastar aquilo que arrecada, de manter as contas em dia, de fato, o Pedro Paulo ele tem uma convicção com relação a isso e a Fazenda, a Prefeitura. Mas o liberal é aquele que acredita que eu vou reduzir imposto, e não é esse empresário vai botar a diferença no bolso. Ele vai ser competitivo, ele vai investir, vai gerar emprego. Essa convicção eu não vejo na prefeitura. Fiscalista, de fazer as contas, não gastar mais do que arrecada, ok, isso de fato eu vejo. Teto de gastos, etc. Essa discussão de contas públicas. Mas a crença de que o empresário ele é atrativo sim, com menos impostos, com menos alvarás, de que o cara não está ali para sacanagem. Tem um grupo que faz sacanagem, mas que a ampla maioria dos empresários querem gerar emprego, gerar renda, e tocar seu trabalho em paz, essa convicção eu não vejo hoje na prefeitura. Não vejo. Tanto que é isso. ISS da construção. Não, vamos aumentar. ISS das gestoras. Não, vamos aumentar. Eu não vejo uma convicção de que menos carga tributária é um país melhor. Essa convicção, que é uma convicção do liberal, eu não vejo. Fiscalista, sim.
Mas liberal, não. Bom, Pedro, lamento que o nosso tempo esteja acabado aqui, porque a gente ir embora aqui vai ficar mais uma hora Se deixar, aqui falando. Eu passo dias falando da cidade. Mas eu queria muito te agradecer, vou franquear a palavra a você, mas queria muito de antemão te agradecer você ter aceitado o meu convite de vir aqui. Foi um papo muito bacana. Eu, assim, de forma muito... assim, sendo muito sincero com você, acho que você pode ter um papel muito importante nessa eleição de propor debates interessantes, mas eu lastimo que a Câmara vai perder um grande vereador. Eu, sinceramente, se eu tivesse o poder de escolher esse troço, eu pediria a você que aí eu estou sendo um pouco... estou até falando algo que eu nunca fiz, né? Sendo um pouco covarde em dizer a você para que recuasse e não deixasse, porque você discute temas que são importantes. Eu vejo... É uma lástima a Câmara do Rio, de um nível hoje, salvo raras exceções, talvez o próprio presidente o Caiado, mais uns 3 ou 4 ali, cara, o resto, o nível é sofrível. Lamento a Câmara, em que pese eu acho que o debate para prefeito ganha com a tua presença, a Câmara perde um vereador importante, a Câmara do Rio tem um papel, assim, eu digo às pessoas que querem se candidatar, eu acho mais importante ser vereador do Rio que ser deputado federal. Enfim, sim. Palavra franqueada. Não, eu queria muito agradecer, Beto, a oportunidade de estar aqui, de verdade. Eu te acompanho nas redes sempre, é bom poder conhecer presencialmente. Debater a cidade do Rio é algo que eu vejo muita falta, como você disse. O Rio de Janeiro é meio deserto de ideias, né? A gente fica discutindo muito politicagem, ou muitas vezes Brasília, talvez seja uma síndrome de capital federal, sim, que está mais acostumada a debater Brasília. Não entendeu ainda que a corte saiu daqui, né? Então ainda vive um pouco dessa discussão, e deixa de falar do estado da Guanabara, da nossa realidade metropolitana, e eu gosto muito disso. Escrevi dezenas de artigos ao longo do mandato. Vou até lançar um livro em breve, vou te mandar um exemplar reunindo tudo que eu debati e dei opinião. Eu falo sempre, às vezes as pessoas discordam ou concordam comigo. Eu mesmo trouxe muitos assuntos aqui que, se bobear, daqui a 2 anos, eu até tô com uma ideia um pouco diferente, porque eu tô sempre lendo e revendo minhas posições, atualizando, não tenho compromisso com o erro. E o que eu tento trazer como grande diferencial, eu falo isso nas minhas redes, é tratar o nosso mandato como se fosse um fórum. Um lugar onde as pessoas se sintam confortáveis para dar uma opinião, para concordar ou discordar de mim. Às vezes eu vou fazer um post, as pessoas lá da minha equipe mesmo, mas Pedro, você está 100% certo disso? A gente ainda não finalizou o estudo. Eu falei, então vamos finalizar junto com as pessoas. Vamos falar isso no vídeo. Falar, olha, a gente está estudando, a gente está sentindo que é mais ou menos isso. O que vocês acham? Eu vejo que faltam parlamentares que tenham essa visão de se colocar como fóruns da cidade do Rio de Janeiro, onde o carioca, o fluminense, pode opinar, nem que seja para discordar. Fala, Pedro, achei que você falou uma grande bobagem. Falou, ótimo, mas que bom que você pensou, ouviu uma opinião sobre o Rio de Janeiro, e concluiu que é uma bobagem, concluiu que às vezes você concorda. Então eu queria agradecer por essa oportunidade de falar de cidade do Rio, e te parabenizar, agradecer por você também continuar sendo essa pessoa que não está mais diretamente no cargo eletivo, mas que continua trazendo bons debates para a cidade do Rio. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado muito. Eu adorei esse bate-papo com o Pedro aqui. Se você gostou, curte. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, que para a gente é muito importante. Muito obrigado a você que assistiu a gente até o final.